com o nosso conteúdo desse primeiro dia da Arena Talks do Seafood Show Latin America 2023. A gente tem agora uma sequência, 2 painéis que vão fazer um panorama completo do trade. Esse painel de agora vai ser sobre algumas commodities do pescado. A gente vai falar sobre salmão, tilápia, camarão, bacalhau e peixe branco. Nós convidamos alguns especialistas em cada um desses produtos. Eu vou convidar aqui ao palco para participar desse nosso painel Esteban Ramírez, gerente-geral do Instituto Tecnológico del Salmón da Salmon Chile. Seja bem-vindo, Esteban. Pode vir aqui ao palco, por gentileza. Convido também Nicolas Landolt, sócio fundador da Tilabras Aquacultura. Pode vir ao palco, seja bem-vindo, pode se sentar. Vou convidar também o Pablo Basso, da Câmara de Armadores de Pesqueiros e Congeladores da Argentina. Pablo, por gentileza. Convido ao palco Randi Bolstad, diretora do Conselho Norueguês da Pesca. Seja bem-vinda, Randi. E convido também Carolina Nascimento, fundadora da Extra Mile e representante da American Seafoods na América Latina. Seja bem-vinda, Carolina. A gente vai entregar aqui os aparelhos de tradução simultânea para vocês. Para quem precisar e ainda não tiver pego, fiquem à vontade. As nossas recepcionistas ali ao fundo podem fornecer esses aparelhos para vocês. E a gente conta com a participação de vocês aqui, vai ser um bate-papo mesmo, então a gente quer que vocês participem. Ao final aqui da nossa conversa, a gente abre para perguntas da plateia, quem quiser já vai aí anotando as dúvidas, que no final vai ter um espacinho para isso, tá bom? Bom, primeiro, muito obrigada pela presença de vocês todos aqui com a gente no Seafood Show, muito bom. Vamos falar então de commodities. Para a gente começar aqui essa conversa, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, para cada um falar um pouco, fazer uma fala inicial. Eu queria que vocês falassem sobre as oportunidades que vocês enxergam para expandir as vendas dessas commodities no Brasil e em outros países da América Latina. Quem quer começar? Esteban comienza. Primero, muchas gracias por la invitación. Lamento no hablar portugués, pero voy a intentar que se me entienda en español. Y además debo decir que el de la foto parece que es alguien que yo me comí hace unos 5 años, por eso no se parece, pero soy yo. Respecto de las oportunidades, no sé si traíamos una gráfica que me sirve para explicar un detalle, si no... Temos uma apresentação? Não é uma apresentação, são dois slides, nada mais que isso. O pessoal da produção já vai providenciar. Perfecto. Solo para introducir un poco antes de responder, porque seguro que alguien me va a preguntar esto, así que era mejor traerlo preparado antes. Aquí está la situación de exportaciones desde Chile a Brasil en los últimos años. Y ustedes van a encontrar que el 2020 hay una caída muy importante y luego una recuperación, y por eso que aparece ese 33% de crecimiento. Pero es un 33% un poco mentiroso porque responde a una caída el año 2020 que básicamente se generó por el tema del COVID y el cierre, ¿no es cierto?, de ciertos canales de venta como son hoteles y restaurantes. Pero lo que ocurre una vez que se abre de alguna manera el mercado es que en Brasil, como en Colombia y en otros países, en Latinoamérica y también en otros países del mundo, la pandemia o lo que pasó con el COVID dejó de manifiesto el volver a cocinar en casa. La gente hoy día quiere cocinar más en casa. Y ahí eso enganchó muy bien con el salmón, porque el salmón es una proteína muy fácil de cocinar en casa, es sabrosa, es atractiva, le gusta a los niños, entonces tienen eso una tremenda oportunidad. Y esa oportunidad
queda de manifiesto con el COVID y se mantiene una vez que vuelven los canales, digamos, commodity tradicionales, los restaurantes, hoteles. Y eso es algo interesante respecto a las oportunidades que tiene el salmón. Y la segunda cosa con la que enganchó el salmón o con la que hizo link el salmón es que también, si bien esto venía de antes, con la pandemia se profundizó esto de querer consumir sano. La gente hoy día quiere consumir más sano. Y ahí de nuevo el salmón tiene, ¿no es cierto?, una serie de ventajas respecto de otras proteínas en cuanto a que es una fuente muy saludable, contiene prácticamente todo lo que uno quisiera de un alimento, de hecho ha sido calificado como un superalimento. Así que tomando en cuenta solo esas dos imágenes para no aburrirlos más, en mi opinión las oportunidades que tiene el salmón van a estar amarradas con 4 cosas, digamos. La primera tienen que ver con que la población está aumentando. Y en la medida que la población aumenta, tenemos que alimentarla. Eso es como de obviedad. La segunda, que no es tan obvia, es que el consumo de pescado en general no es alto. En el caso de Brasil debe ser del 10,5 kilos per cápita, más o menos, de ese orden. Y resulta que lo que te recomienda la OMS es que consumas 12. O sea, ya tenemos un delta solo por salud. ¿Okay? Que por supuesto no solamente tracciona al salmón, tracciona a todas las proteínas que están aquí presentes. Pero además, si comparamos con el mundo ahora, el crecimiento del consumo de pescado está en torno al 1,5% anual. Y eso es una tremenda noticia, o súper bueno para los que estamos en las proteínas de pescado o del mar, porque la pesca está plana. Quien está creciendo, quien está cubriendo ese 1,5% es la acuicultura, no la pesca. La pesca está plana desde los años 80 más o menos. Entonces tenemos una oportunidad porque la población crece, tenemos una oportunidad porque la población en Brasil y en todas partes va a querer comer más pescado, va a querer aproximarse al promedio mundial. El promedio mundial de consumo de pescado es de 20,5 kilos por per cápita. Y acá estamos en Brasil recién en 10,5. Entonces tenemos tendencias porque nos gusta cocinar en casa, tenemos tendencias por nutrición, tenemos tendencias que nos ayudan porque la población va a crecer y tenemos esta tendencia que nos ayuda porque claramente el consumo per cápita va a aumentar. Todo esto junto en una proteína fácil de cocinar, que incluso le gusta a los niños, es fácil de comer para los niños, es atractiva con el color, hacen que existan muchas oportunidades para este tipo de proteínas, en particular para el salmón. En Brasil lo hemos visto también en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Obrigada, Esteban. Nicolas, seguimos com você? Pode ser. Eu acho que nós vivenciamos uns tempos extraordinários, né, na piscicultura e na demanda de peixe. Cada dia a demanda vai estar crescendo no mercado nacional. Nós estamos vendo preços recordes na tilápia. Eu acho que finalmente essa proteína entrou então no consumo semanal, quase. Eu acho que deve fazer parte de uma refeição semanal na dieta do brasileiro, né? E isso se deve a um longo trabalho que foi feito ao longo dos anos. Eu acho que desde nos últimos 20 anos estamos cada vez mais presentes. A tilápia ganhou espaço no mercado devido a um trabalho feito pelas cooperativas que acabaram desenvolvendo um trabalho muito forte de usar a capilaridade comercial deles para poder apresentar esse produto para o Brasil inteiro. Interessante de sobressair também que a Peixe BR fez um levantamento no ano passado, demonstrando que, aliás, uma das grandes razões pelo qual o consumo do peixe da tilápia no Brasil ainda é baixo é pela falta de capacidade de encontrar esse produto no mercado. 76% dos consumidores brasileiros não têm acesso à tilápia, por isso que eles não consomem mais o que eles estão consumindo. Então, mesmo sendo um nível muito baixo, 12 quilos por ano, por capita, que é muito baixo, não de tilápia, mas em peixe em geral, essa demanda está aumentando bastante. A entrada também dos grandes players de proteína, não é? JBS, BRF e companhia, não é? Tendo esse produto, com essa capilaridade também de distribuição, ajudou muito. Campanhas publicitárias também. Vemos quase uma vez por semana na Band, não é? Eu acho que vocês podem ver programas falando sobre o consumo de peixe. Isso ajuda muito. E um dos trabalhos que está sendo também feito é aumentar a maneira de apresentar esse produto. Não é somente no formato filé, que acaba sendo um produto caro, também trabalhando com postas, e eu acho que dá para ver agora vários produtos de valor agregado que estão sendo trabalhados, que isso pode também
ter impacto no custo de produção do filé de peixe. E autorizando ou permitindo esse produto ter um preço mais competitivo. E é isso. Então, eu acho que temos que focar em trabalhar mais produtos, não somente o filé, trabalhar também postos e outros produtos para poder trazer esse produto ao consumidor final em outros formatos. Um pouco isso. Yo tenía ahí una pequeña presentación. Bueno, un poco también como comentaba Esteban hace un rato, centralmente toda la pesquería de la cámara que represento, en este caso que es Capeca, pero aparte también como director comercial de Iberconsa, toda nuestra producción es centralmente pesca extractiva. Y como bien comentaba Esteban, la producción de pesca extractiva se mantiene, ha llegado de alguna forma a su techo, lo cual de alguna manera también es un dato positivo. No está cayendo, entonces es un dato importante. Esto es un poco lo que se viene. Estas son las dos capturas de las dos especies que voy a comentar yo, centralmente la merluza argentina y el langostino argentino, camarón argentino. Se nota en el paso de los años, estamos entre 290, 280 mil toneladas. Este año estamos en 199 mil, pero falta todavía, esto es hasta septiembre, falta todo el último trimestre del año, con lo cual se demuestra una estabilidad en la captura. Y de hecho estaba comentando con el director de pesca de Argentina hace rato, el año pasado nosotros teníamos una cuota máxima, un permiso máximo de captura de unas 302.000. Y este año, con todos los investigadores, se ha extendido y se ha subido a 313.000, lo cual demuestra que el recurso se está haciendo un buen manejo del recurso. Con el camarón argentino tenemos más o menos un número similar. Y se nota que estuvimos entre las 223.000 y 200.000 toneladas de camarón anuales. También, digamos, mantienen su nivel de captura. ¿Podrías pasarla un poco? Bueno, no, volver por favor a la anterior. La anterior. Ahí está. Un poco para mostrar una de las cuestiones. Bueno, centralmente hubo cierta disminución, sí, acá, digamos, como oportunidad, una cierta disminución en la producción de filete de merluza en Brasil. Sí, ahora pasame así. Se nota una determinada caída, pero centralmente tiene que ver con que uno puede ver que el año pasado se habían exportado 77.000 toneladas y este año estamos en 42.000. Hasta ahora, si bien todavía falta el último trimestre, vamos a tener una bajada y eso centralmente se refleja porque mucha de la flota que pescaba normalmente merluza fresca se fue a pescar camarón. Entonces, por eso se nota esa bajada. Y con respecto a lo que consultabas, yo creo que la oportunidad que tenemos nosotros, en este caso desde Argentina, ha sido la consulta pública que se ha hecho con respecto a los filetes de merluza, que esperamos que en breve se pueda realizar una serie de cambios. Ha habido una caída y esa caída principalmente también tiene que ver con las exportaciones a Brasil, básicamente a que los productores en Argentina no tienen confianza a poder exportar a Brasil porque empiezan con problemas con parásitos, con problemas con mediciones físico-químicas y demás. Y por eso creemos que la oportunidad es que esa consulta pública termine arrojando datos y acercándose a una realidad. Hay determinados parámetros que se están marcando que realmente no son coherentes con ninguna legislación en ningún otro lugar del mundo. Y después, la otra oportunidad en el caso nuestro es el desarrollo que estamos haciendo actualmente, que es con el camarón argentino, un langostino que nosotros centralmente, un camarón que nosotros lo que estamos impulsando acá en Brasil es demostrar que el langostino argentino es el mismo camarón que se consume en Japón. Entonces, con la gran comunidad que tiene San Pablo, sobre todo, digamos, y gran reconocimiento de sus restaurantes orientales,
tratar de impulsar el consumo del langostino tal cual como se hace en Japón. En Japón el sushi de camarón es hecho con langostino argentino. Entonces estamos apostando a eso, estamos arrancando, asociándonos con importadores locales para promocionar ese producto, para centralmente impulsar en esa rama de consumo. Un producto premium, un producto natural, sin aditivos, y que aparte el langostino, como se produce en Argentina, congelado a bordo, es sashimi grade. Entonces, bueno, ese es centralmente. Gracias. Obrigada, Arandi. Você? Sim, aumentar as vendas, não é? Vendas da Noruega é um pouco complicado, porque só temos aquele acordo que é a volta das vendas do bacalhau, porque como a Noruega não tem acordo de livre comércio, realmente não é tão fácil. Mas se falamos de aumentar as vendas de peixe branco ou de bacalhau especificamente, esse é um produto muito tradicional que apareceu antes daquela temporada que não existia frigos e congeladoras, e é bem ligado à parte emocional do brasileiro. Agora, bacalhau pode ser percebido de várias maneiras. Bacalhau para o brasileiro é bem um processo, porque se processava bacalhau, era bem barato, e logo quando o bacalhau aumentava de preço, pois também se utilizava outras espécies para a produção do bacalhau. Para falar do bacalhau em si, o produto, o peixe, a espécie bacalhau, Gadus morua, como produto tradicional, é difícil que... eu acho que pode ser difícil um grande crescimento, porque virou a ser um produto de luxo. Um bacalhau salgado e seco que se vende aqui, tem aproximadamente 1 ano antes de chegar aqui. Então, leva um processamento que é bastante caro e chega para o Natal, chega para a Páscoa. E crescimento na espécie é difícil. O que pode acontecer, claro, também agora as cotas estão a descer, o produto está a ficar mais caro, há muita demanda na Europa para o segmento de peixe fresco. E então é muito difícil que o preço deixe. Vai seguir sendo um produto de luxo. E aí é onde entram outras espécies, que, por exemplo, o site. Em termos de crescimento de consumo, eu acho que a parte do consumo que vai crescer aqui no Brasil é o peixe cru. A geração C. Esta funciona. A geração C. A geração C come peixe cru. Então, quais são as espécies que se come, que pode crescer dentro do segmento do peixe cru? Pois é tilápia e salmão. E aí, ainda a Noruega não está com o seu salmão aqui no Brasil. É Chile que vende todo o salmão para o Brasil, mas se está a trabalhar nisso. O consumo de peixe aqui no Brasil cresceu com 5,9% entre 2017 e 2022. E está previsto um crescimento de 18% nos próximos 5 anos. Então, é preciso matéria-prima para seguir esse crescimento. E
Pronto, eu acho que vou acabar aqui, porque senão não tenho nada para a seguinte pergunta. Tá? E seu português é excelente, Randi. Fiquei impressionada. Carolina, sua vez. Bom, é difícil ser a última a responder primeiro, né? Então, eu vou ser bem criativa. Bom, deixa eu amarrar aqui um pouco. Acho que, além da questão de expansão de consumo, gente, vamos pensar fora da caixinha, sabe? O que é Brasil? 210 milhões de pessoas, certo? Olha a América Latina, desde o México, então ela está embaixo. A gente tem 570 milhões de habitantes nessa região, gente. E aí, quando a gente começa a olhar a média de consumo per capita, você olha o Brasil, que cresceu exponencialmente. Eu acho que lá em 2005, o brasileiro consumia 5,5 quilos per capita, né? Ano de peixe, hoje está 10,5. Mas vamos lá, olha para a Colômbia, tem 8,8 quilos. Olha para o Peru, está nos 26 quilos. O México, deixa eu usar minha colinha aqui, o México está nos 12, gente. Só que aí você olha países tradicionalmente consumidores de peixe, que estão nos 50, 60 quilos, você fala, nossa, será que a gente vai chegar nisso? Acho que é bem difícil, não sei se eu vou estar viva quando chegar lá, mas o que eu posso dizer é que se desses 570 milhões começarem a comer 1 quilo a mais de peixe, gente, vai fazer muita diferença. Não sei também se 570 milhões vão comer mais peixe, talvez seja um nicho, mas, de novo, o que a gente pode fazer para tornar o peixe mais atraente? Porque eu acho que muitas vezes a gente se pega competindo aqui o meu pollock com a sua merluza, o seu bacalhau com a tilápia. Não é esse o ponto, né? Eu acho que é como a gente traz mais espécies, mais formatos, mais apresentações e torna o peixe mais popular. Então, assim, ao invés de eu ir no bar e comer uma coxinha, como que eu vou fazer para pedir um peixe, entendeu? Vamos além do bolinho de bacalhau, entendeu? Então, eu acho que aí o desafio da indústria está em exatamente diminuir esse gap que a gente tem na América Latina versus a outros mercados, como o americano, como o europeu, que você vai num bar na Espanha e a tapa que te oferecem quando você pede uma taça de vinho tem um peixe ali no topo, entendeu? Então, o que a gente pode fazer de maneira criativa junto com a indústria para criar novas formas de consumo de pescado? Eu acho que está aí a oportunidade. Legal. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês todos responderem. Depois a gente vai aprofundando nesses assuntos que vocês já começaram a abordar. A gente aprofunda na especialidade de cada um. Eu queria que vocês falassem sobre esse momento que a gente está vivendo, que é delicado. A gente tem inflação global, distúrbios políticos, sociais, guerras em curso. Eu queria que vocês falassem sobre os reflexos disso tudo na América Latina e no setor de pescado, especificamente para as commodities. Não precisa ser na mesma ordem, se vocês não quiserem. Se vocês quiserem, eu começo. Não tem problema. Bom, eu acho que... Bom, é óbvio, né, que as guerras estão mudando o comércio internacional de forma impactante e em pescado não é diferente. Não sei se vocês estavam numa apresentação mais cedo, mas a Rússia é um grande player mundial em pescado, né, gente? Então, o que está acontecendo ali no leste europeu que está impactando tudo? Enfim, então, o meu ponto é que preços mudaram, até mesmo como os russos hoje produzem, né, o produto, eles estão adicionando mais valor à própria produção deles para encontrar novos mercados também. E exatamente nessa deixa de novos mercados, a América Latina se apresenta como uma região praticamente intocada. Essa é a verdade. Quando você olha o mercado mundial de pescado, gente. A gente tem grandes players europeus, americanos, Ásia, claro, eu acho que tem uma grande tradição, mas a América Latina, ela sempre ficou na sua própria redoma. Então, tem muito comércio intrarregional. E eu acho que, exatamente, dadas essas dificuldades, imagina, a Europa hoje está super estocada, então o consumo está mais devagar. Então, para onde esses grandes produtores mundiais vão mandar esse produto hoje? Deixa eu olhar novos mercados. E como que está a África, gente? E como que está a América Latina? Então, eu acho que, de novo, as indústrias que conseguirem se reinventar, entender culturalmente a região, oferecer um produto diferente, numa linguagem, num
num preparo, num sabor que seja aceito pelo latino-americano, eu acho que entendendo também essa relação custo-benefício, que a gente sempre, como brasileiro, a gente entende muito bem isso, mas o latino, em geral, é muito nessa pegada, né, de consumo, acho que vai conseguir se dar bem. Mas, de novo, como você pode ser criativo para um mercado ainda intocado? Esteban já está com o microfone na mão? Podemos? Mira, buena pregunta. Es un tema complicado. Yo creo que esto de vivir en seguridad, ¿se escucha? Sí. De vivir en seguridad en los países, de guerra, de alta inflación en el caso de Latinoamérica. Bueno, de nuevo, yo tengo la impresión de que engancha con algunas cosas que uno va profundizando que son como drivers para lo mismo. Por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros como consumidores se ve enfrentado a una realidad de incertidumbre que pudiese pensar de que le va a afectar en su trabajo, en sus ingresos, como es la inflación en muchos países de Latinoamérica, probablemente cambie mi hábito de consumo. Ya no voy tanto al restaurante y de nuevo voy a querer consumir en casa. Y ahí nuevamente las proteínas del mar, y en el caso del salmón, tienen ventajas. Pero además también en algunos segmentos empiezo a sentirme inseguro, aunque no es el mismo tipo de inseguridad, pero igual engancho de nuevo con, ya, voy a comer en casa, pero al menos como sano y como rico. Y eso, para el caso de la salmonicultura, nosotros lo hemos visto que de alguna manera se da. ¿Y cómo vemos que, cómo vemos que se da? En que, bueno, los consumos no han caído tanto a pesar de esto. Pero otra cosa interesante que empieza a ocurrir es que también las familias quieren ahorrar. Entonces, voy a consumir en casa para ahorrar, ok, pero también empiezo a comprar, y aquí hay una cosa como en cierto tipo de formato de supermercado, probablemente en oferta, en volúmenes más grandes, si puedo aprovechar la oportunidad. Eso también hay que mirarlo porque pudiese ser una oportunidad. Y por otro lado, hay ciertos productos que los empiezo a comprar en formatos más pequeños para el consumo del día, que es otro tipo de retail, otro que también hay que tenerlo en la mira y que tiene que ver probablemente con lo que comentaban de otros productos para poder atender esos mercados. Yo creo que por ahí empieza a poder enfrentarse esto de la incertidumbre de los mercados producto de todo lo que estamos viviendo. Continuamos. Nicolas. Então, é uma pergunta difícil, né? Porque realmente é um cenário que não temos nenhuma garantia que sabemos o que vai acontecer amanhã. Vimos produtores que tiveram que sair totalmente do mercado, aí depois tem triangulação de mercado, onde o produto sai de um país para um outro para mudar o país de origem, coisas assim. Mas eu acho que o Brasil tem uma posição vantajosa, especialmente na produção de proteína de peixe, porque nós somos os maiores produtores e exportadores de grão. Então, 75% do custo do peixe da tilápia, no meu caso, é ração. Como a gente produz o grão aqui, eu sempre olho isso aqui de uma maneira positiva. Nós estamos muito perto da cadeia, então a gente acaba tendo menos risco, eu acho, nesse aspecto, pelo menos no aspecto produção, né? Agora, no aspecto, claro, clientes, eu acho que não sabemos o que amanhã vai ser, não sabemos o que vai acontecer com as relações nossas com outros países. Então, temos que olhar o nosso mercado, com certeza absoluta, mas eu acho que é importante aumentar a diversificação de risco através de abertura de clientes em outros países. Não podemos trabalhar só com alguns parceiros, como hoje em dia fazemos. Eu acho que o Brasil foca em 3 ou 4 países com os quais nós trabalhamos na proteína de peixe. Eu acho que temos que olhar para a Europa. A Europa está procurando peixe, eu acho. Pode ser que o peixe tem que ser mais em conta. Eu vejo o mercado está começando a abrir para procurando uma proteína que seja potencialmente mais em conta. Temos que nós, internamente, trabalhar para poder reduzir nossos custos de produção, melhorar a nossa maneira de produção. Então, eu acho que é uma resposta um pouco aberta, mas porque o tema não sabemos o que vai vir. Mas eu acho ainda que o Brasil está numa posição vantajosa devido a essa relação importante de ser 1/5 do alimento do mundo vem aqui. Então, o interesse de todos de trabalhar conosco. Então, isso ajuda a gente também a ter mais estabilidade comercial. Pablo. A ver, es medio particular la pregunta. A ver, en Argentina el tema de la inflación, nosotros ya estamos súper entrenados, es algo cotidiano diría. Lo que ocurre con el consumo en Argentina y sobre todo estos últimos
vamos a decir, días directamente, es que la gente en un proceso de inflacionario, lo que ocurre es que aumenta el consumo, lejos de lo que podría uno esperar, aumenta el consumo y eso genera más inflación, que eso es un poco particular de Argentina. En el caso nuestro, con respecto a lo que sucede con conflictos militares y demás, la realidad es que lamentablemente cada vez que ha habido algo de esto se han generado nuevas oportunidades. Es lamentable, pero es así. Cuando hemos tenido guerra en Ucrania, hemos aumentado las exportaciones a Rusia notablemente, con valores incluso de pescado más altos. Mismo Ucrania, determinada línea de producto, hemos aumentado la venta, o sea, la merluza a gallé, que le dicen acá, el del tronquito, un pescado más económico. Por eso a veces con las guerras ocurren este tipo de oportunidades, desbalanceos, problemas entre países que te habilitan de repente, como no pueden importar de determinados orígenes, si no perteneces a esos orígenes te genera una mayor ventaja. Ya te digo, después el tema inflacionario, definitivamente el consumo en Europa, nosotros exportamos una parte grande de nuestra producción a Europa y mismo a China, y se está notando una cierta frenada en el consumo para determinados productos de alto valor. Se nota también que la gente empieza a decidir consumir productos algo más económicos, pero bueno, nuevamente, o sea, al final lo que hablamos antes, lo que es la pesca extractiva, está ya en un volumen constante, entonces realmente el nivel de demanda que hay para producto salvaje está muy sostenido y en general hemos ido sorteando todo este tipo de problemas. Randi, terminamos com você. Qual era a pergunta? Sobre esse momento delicado que a gente está vivendo, com guerras, com distúrbios políticos, sociais, inflação, como isso afeta o setor? É sempre 40. Então, agora sim. Pois guerras, guerras Europa, estamos em guerra em Europa e isso altera o fluxo de commodities, como o Shorbasso comentou. As vendas para a Rússia foram boas, né? E então isso, claro, lamentavelmente, com guerras às vezes aparecem oportunidades, quando só estamos a falar do negócio isoladamente. Agora, eu acho que perdi o que estava a falar. Pois, o que nós, na Europa, estamos muito pendentes é a matéria-prima da Rússia, que vem da Rússia, que há muita produção, com muito processamento de matéria-prima que vem da Rússia, né? E isso, alguns países falaram que não podemos receber matéria-prima da Rússia, sempre chega por entrar por outro lado. Então, isso também dá oportunidades a outros países em termos de processamento. É a realidade, é isso que acontece. Obrigada. Muito bem, obrigada, pessoal. A gente vai agora, então, aprofundando na especialidade de cada um, começando com salmão. Eu vou pedir para a Carolina e para o Esteban responder para a gente. A gente tem visto aqui no Brasil um aumento de vendas de salmão corro, mas também de salmão atlântico, mesmo num período de dificuldades econômicas. A que se deve isso? Bueno, el caso del salmón cojo en Brasil en realidad es como algo nuevo, digamos. Salmón cojo, salmón del Pacífico, que se llama también. Hace un par de años atrás no existía. Empezamos a ver que aparece en los últimos 2 años y hoy día ya
representa un 10% del total exportado ahora, esto es aquí a agosto de este año, un 10% del total exportado. Interesante, yo creo que hay por un lado una intención de abrir un poco el abanico de productos. No olvidemos que el salmón del Pacífico, el salmón cojo, por otras razones, pero ya hoy día es el salmón que utiliza Japón, por ejemplo, para todos sus productos, incluido el sushi. Por consiguiente, uno dice pensar de que si existe esa tendencia acá, igual es una súper buena alternativa. Ahora, si bien es el 10% del total, en realidad el crecimiento de las exportaciones en Brasil, si uno cuando cerremos este año respecto del año anterior, probablemente va a mandar un 8% en volumen, pero en valor no es más del 2%. Yo no me atrevería a decir que estamos todavía en estos crecimientos grandes en este minuto. Yo creo que está un poco estabilizada la exportación, si bien estamos teniendo estos reemplazos entre el Atlántico y el salmón del Pacífico. Pero el hecho de que esté estable también es interesante, de que haya un pequeño crecimiento, porque a pesar de lo que estábamos conversando recién, ¿no es cierto?, de que estábamos en época de inflación, estamos en época de problemas en el mundo, uno pudiese pensar de que eso va a retrotraer el consumo de salmón, y no ha sido así. Y en parte parece ser que ya es un producto que está bastante instalado, muy reconocido y muy apreciado en todas sus virtudes, digamos, las que hemos conversado, y eso hace que, a pesar de la inflación, a pesar de los problemas, se mantenga el consumo. Carolina. Bom, eu vou trazer essa resposta da minha vida anterior no Alaska Seafood, mas eu acho que essa mudança é uma coisa que... Eu escrevi até um artigo ano passado para a Seafood Brasil, que eu falava do efeito borboleta no mundo do pescado. O que aconteceu? Ano passado, no Alasca, a gente teve uma grande produção de salmão sockeye. E um grande mercado consumidor para isso é o Japão. E aí o que aconteceu? Essa grande safra foi, então, direcionada para o Japão. E, tradicionalmente, o salmão corro do Chile, que acontece, vai para onde, gente? Para o Japão. Então, já que o Japão já estava abastecido, o que aconteceu? O Chile foi obrigado a diversificar o mercado. Então, eu acho que isso é mais uma lição para nós, produtores de pescado, mundialmente falando, de diversificação de mercado. Então, por tabela, o Brasil passou a comer mais salmão corro do Chile só porque o Japão comprou mais sockeye do Alasca. É basicamente isso. Esteban, a gente não tem como deixar de falar... Pero Quer complementar? hay aumento neto de producción de cojo en Chile también, ¿eh? Também. Sí, ojo, o sea, no es sustitución. Dos fatores vindo da minha vida prévia no Alasca. Esteban, pode ficar com o microfone já, que eu queria que você respondesse para a gente sobre sustentabilidade na salmonicultura. Quais são as vantagens e quais são os desafios, falando de sustentabilidade, que é o assunto do momento? A ver, yo creo que el principal reto que hay en sostenibilidad es primero hablar de eso y explicarlo bien. Si uno habla del salmón, probablemente acá en Brasil ya está claro el tema de que es fácil de cocinar, que es rico, todo lo que he dicho, y además nutritivamente tiene una serie de ventajas. Pero poco hablamos y nos cuesta más tal vez explicar el tema de la sustentabilidad en la acuicultura en general y en el salmón en particular. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío, porque si uno toma un par de los grandes desafíos de la humanidad, por ejemplo, el calentamiento global, ¿cierto?, la emisión de carbono. Resulta que los productos de acuicultura, yo tengo datos del salmón, el salmón como proteína comparada con otras proteínas tiene entre la mitad y 10 veces menos de emisión que otras proteínas. Entonces, tiene muchas ventajas en ese aspecto. Por una serie de razones, porque el salmón está a la temperatura del agua, no requiere nivelar temperatura, no requiere, no lucha contra la fuerza de gravedad, tiene una serie de ventajas, digamos, que hacen que sea muy, muy eficiente. El uso de terreno, por ejemplo, producir en jaula salmones de acuicultura, si lo llevase a otras proteínas, requiere entre la mitad y 27 veces menos que otras proteínas en espacio. Y eso es otra cosa importante, porque quiero combinarla con que nosotros estamos produciendo en tierra, y la tierra el planeta no debería llamarse tierra. La tierra es el 30% de la superficie y el 70% es mar. Entonces ahí la oportunidad de cultivar el mar es muy importante.
Otra tendencia que está un poquito amarrada con lo mismo es que de las emisiones en general de carbono, el 33% viene de los alimentos, de la producción alimenticia en el mundo. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué podríamos hacer en el mundo para bajar la huella de carbono de lo que consumimos? Obviamente la acuicultura tiene ventajas y de nuevo el salmón está en ese grupo, ¿no es cierto?, de productos acuícolas. Otro dato nomás para que vean que cómo nos explicamos las cosas. En la porción comestible, en general, los pescados en general, el salmón también entra en eso, tiene un aprovechamiento, dejando de lado que con los subproductos puedo hacer otras cosas, pero solo como consumo humano, 65%, 68% del pez lo aprovecho. Otras proteínas, la mejor está en 42%. No quiero nombrar ninguna para no hacer sentir a ninguno que venga otra pregunta, pero la mejor otra proteína comparable es 42%. Estoy hablando de proteínas no peces. Entonces, lo que les quiero dar a conocer es que, o impulsar, es que hay un desafío muy grande de mostrar que en lo macro la acuicultura en general y la salmonicultura en particular son una buena oportunidad para la humanidad, digamos, en cuanto a cómo generar una proteína sustentable o sostenible. Y eso tiene que estar amarrado, debo decirlo también, con también resolver algunos temas, pero que son locales, que no es esta mirada macro, ¿cierto? A veces aparecen temas locales, bueno, pero toda esta actividad está trabajando para resolver también esos temas. Yo creo que ahí tenemos una cosa muy importante, cómo comunicamos estos atributos de sostenibilidad de la acuicultura y de la salmonicultura. Carolina, você quer falar alguma coisa, Nicolas? Não? Carolina, seguindo no tema sustentabilidade, a Polaca é uma referência no assunto. Eu queria que você contasse para a gente como é que ela se tornou uma referência de gestão de pesca, um modelo. Claro, bom, exatamente. A polaca ela é tida como uma pesca gold standard, né, em termos de sustentabilidade, ou seja, uma referência mundial em gerenciamento pesqueiro no mundo, tá? Gente, eu tenho uma apresentação para vocês que vai ajudar bastante a ilustrar esse tema sustentabilidade, para vocês entenderem o tamanho, da produção de polaca dos Estados Unidos, segundo, como isso é feito, não só num aspecto, vamos cuidar do meio ambiente, isso é muito importante, mas como o termo sustentabilidade, ele é essencial na atividade pesqueira, aquícola, enfim, na indústria de pescado, como um recurso econômico. Então, como que a gente maximiza os nossos lucros quando a gente aplica práticas sustentáveis, né? Bom, enfim, gente, eu estou aqui, então, contar para vocês da onde eu venho, né? Bom, minha história, acabei de mencionar que eu estava com o pessoal do Alaska Seafood antes, não está funcionando. Problemas técnicos, gente. Foi. Bom, contar. Eu acabei de fundar uma empresa, tá? Então, chama Extra Mile. Então, o que significa? Eu faço vendas, desenvolvimento de mercado e inovação de produtos. E exatamente nessa pegada de experiência, aspecto regulatório, marketing, inovação, eu tenho o prazer de representar a American Seafoods hoje no mercado. E o que é a American Seafoods, gente? A American Seafoods, ela é só a maior produtora de pescado branco dos Estados Unidos a bordo, tá? Então, como uma única empresa, ela captura 350 mil toneladas de pescado todos os anos. Tá? Então, o que isso significa? Hoje ela é detentora da maior cota de processamento a bordo de pollock, polaca e de merluza do Pacífico. Então, vamos lá, que a tecnologia está me traindo hoje, gente. Mas vai dar tudo certo. Foi. Polaca, não sei se vocês conhecem esse peixe, talvez vocês tenham ouvido falar, ou não sei se vocês já tiveram acesso ao original dos Estados Unidos, mas por que eu estou falando dela? Porque a americana ela é realmente diferente de outras origens. Aspecto, sustentabilidade. 2, produto natural, sem aditivo químico. Eu acho que todo mundo aqui começou a falar exatamente sobre isso, né? Como você posiciona esse produto de uma forma natural e sustentável aí no mar. Bom, pra vocês entenderem, o Mar de Bering está ali do ladinho, né? Fica no Alasca. 60% da biomassa do Mar de Bering é de polaca do Alasca, 20% do Golfo do Alasca também é dela. É uma carne branca, suave, da família do bacalhau. Então, é um produto super
custo-benefício. Enquanto a merluza, ela é 1/3, mais ou menos, da captura de polaca nos Estados Unidos. Ela é do Pacífico Norte, das águas ali da costa do Oregon, né, de Washington, e é um merlúcio e os produtos. Então, aqui a gente tem um mapa exatamente para localizar vocês, e a American Seafoods ela opera 7 barcos exatamente no Mar de Bering e ali na costa do Pacífico Norte. Vamos lá, volume, gente. Polaca, cota anual de pesca, 1.350.000 toneladas de peixe todos os anos, tá? Então, a gente está falando aqui de muito peixe. É 1/3 de toda a captura dos Estados Unidos, enquanto a merluza é 1/3 exatamente da produção da polaca, com umas 400.000 toneladas capturadas ali no ano. E o que isso significa, gente? De novo, trazendo isso para a história da sustentabilidade. Sustentabilidade ela não é feita só de costa de pesca, ela é feita de assessment. O que significa assessment em português? É um gerenciamento, um estudo muito detalhado dos estoques, da saudabilidade desses estoques. Por exemplo, hoje a gente tem informação que os peixes capturados neste ano são os que nasceram em 2018 e que, coincidentemente, foi quando a gente teve uma recorde de nascimento de polacas no Alasca, entendeu? Então, muita gente tem a atividade pesqueira, né, a captura, o selvagem, como algo predatório. E é muito pelo contrário. Se bem gerenciado, você mantém um estoque saudável, com cotas muito respeitosas ou conservadoras em relação ao estoque existente, tá? Pra vocês terem ideia, no Alasca, 85% dos peixes ficam no mar, só 15% é capturado. Então, esse volume que eu estou falando para vocês é 15% só do que existe ali, sabe? Então, eu acho que isso é parte do que a gente fala de não só educar o consumidor sobre sustentabilidade, mas a gente mesmo, como na indústria, um trader, um processador, estou ali desenvolvendo um produto, e se existe a coisa mais frustrante do mundo é eu criar um produto e eu não conseguir depois ter acesso à matéria-prima. E aí, então, é isso que você tem que pensar, fazendo exatamente essa análise, né, para trás da cadeia produtiva. Eu vou conseguir manter esse produto de maneira sustentável no mercado? Enfim, é uma análise muito justa. E outra parte de sustentabilidade é utilização completa do recurso, né? O Esteban acabou de falar aqui sobre 65%, mais ou menos, do produto, né, do salmão indo para consumo humano. Quando a gente fala em polaca, 100% do peixe ele é aproveitado de alguma forma. Se ele não vai para consumo humano, ele vai para outras maneiras, outras linhas de produção. Ó, aqui tem alguns exemplos, gente. Ali em cima tem o polaca HG, aqui embaixo tem os filés, IQF. Pouquíssimas indústrias no Alasca fazem isso. A American, por exemplo, foca naquele bloco ali, que todo mundo fala, nossa, mas o que é esse peixe quadrado, né? Esse bloco? É simplesmente um monte de filé organizado e congelado em bloco inteiro. E aí, a American também, não só a American, gente, vamos lá, a indústria que produz polo, que também produz surimi, que é proteína de peixe. E essa proteína que vai fazer canicama, que vai fazer muitos produtos, né, muito populares, aí, especialmente no mundo asiático e até mesmo na Europa. E a gente tem ovas de polaca, óleo de peixe. O meu ponto aqui é, de novo, parte de sustentabilidade é você usar o recurso completo e gerar receita para a indústria. Tá? Então, vamos pensar nisso como uma forma sustentável de gerenciar os nossos negócios. Aqui algumas inspirações para vocês. E eu vou só finalizar exatamente falando que sustentabilidade não significa amadorismo, digamos, ou restrição em produção, mas muito pelo contrário, são números muito, muito grandes e robustos de exportação mundial. Imagina que a exportação de polaca dos Estados Unidos, ela está ali no patamar de entre 800 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares todos os anos, gente. Então, a gente está falando de responsabilidade, de lucro de longo prazo, sustentabilidade. Muito bem. Vamos, então, para a tilápia. Nicolas, o mercado interno brasileiro é imenso, a demanda por tilápia só cresce, os preços estão atrativos para os produtores. O Brasil vai realmente se tornar um grande exportador de tilápia para o mundo? Eu acho que, como todas as proteínas, sabemos que tem ciclos, né? Nós estamos passando atualmente. Sim, está sendo muito bom para os frigoríficos vender no mercado nacional. Então, por enquanto, eu acho que o foco no mercado internacional não está sendo dado, mesmo que esteja muitas portas que estão abrindo ultimamente. Tivemos o ano passado, esse ano também,
vimos que produtores da América Central, com os quais nós competimos em algumas maneiras, porque nós temos uma tia de origem, a rastreabilidade similar a eles, a gente acaba vendo que eles tiveram problemas de produção nesses anos e abriu a possibilidade para o Brasil, então, apresentar nossos produtos para o mercado americano. Isso foi muito bom para a gente, eu acho que a gente tinha que aproveitar isso aqui. E não é porque o mercado hoje, atualmente, é muito bom, que nós não temos que imaginar que no futuro será o mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre imaginar a diversificação de risco. A gente tem que abrir não somente risco de produção, mas também risco de mercado. Também imagino que o que é muito importante é ver nossa moeda versus as outras, né? Vemos hoje em dia que o real está mais ou menos por volta dos 5, 5,10, mas com a exposição do Feds, que estão pagando juros muito interessantes, estão pagando interesses muito interessantes sobre o dólar, eu acho que o dólar vai se valorizar contra o real, e isso, claro, possibilita que o Brasil exporta cada vez mais produtos para os Estados Unidos e para a Europa também. Então, eu acho que a gente nós não podemos fechar a porta aos mercados internacionais. Os mercados americanos, como o mercado americano e europeu, demoram muito tempo para ser trabalhado. Eu vejo muitas pessoas que pensam que é uma oportunidade de fechar um negócio. Não, é de longo prazo. A gente tem que garantir que a gente entrega qualidade, com padronização, da maneira que eles querem. O preço é bom também lá fora, só que a gente tem que também procurar esses mercados que hoje aceitam pagar mais caro. E aí, com isso aqui, claro, tentar procurar produzir para um preço mais competitivo. Então, a gente tem que... É um mercado gigante, né? Se a gente for olhar o mercado americano, é muito maior que o nosso. Então, nós temos que procurar esse mercado para poder também dar mais... aumentar nossa produtividade. Então, eu acho que temos uma oportunidade na nossa frente que foi aberta com a América Central e a Colômbia, que falharam nas entregas. Essa oportunidade tem que ser trabalhada. A gente nunca pode desistir do mercado internacional e a gente tem que sempre imaginar que temos que dedicar uma parte da nossa produção para lá, porque a maré pode mudar e é muito importante ter uma diversificação de risco. Então, mesmo sendo favorável, hoje eu acho que temos que trabalhar muitos mercados, não somente americanos, mas internacionais. Obrigada, Nicolas. Pablo, a produção do camarão Vanamei no Brasil está crescendo, não tanto quanto no Equador, que produz 10 vezes mais, mas também tem dificuldade de encaixar o produto nos mercados asiáticos. Por outro lado, o camarão vermelho argentino tem aumentado a presença local. Como você acha que vai se comportar o mercado do camarão daqui para frente? Yo, digamos, a ver, nuestras exportaciones, lo que está buscando hoy por hoy la producción de Argentina, de camarón argentino salvaje, es centralmente diversificar. Nosotros, el camarón, históricamente el camarón argentino siempre se vendió en España, Italia, una pequeña porción en Grecia y centralmente Japón. Entonces, esos fueron sus mercados naturales durante muchos años. Y con una serie de cambios que se realizaron con la forma de producción y cierres de zona de captura, aumentó notablemente la producción y ahí tuvimos que salir a buscar nuevos mercados. El camarón donde nosotros hemos entrado se tarda un tiempo, pero son productos que al final terminan prevaleciendo en cada uno de los mercados. De repente, no, yo creo que por lo menos actualmente nuestra idea como producción de este producto para Brasil es ir incluyéndolo y generando más diversificación de mercados. Hace años no vendíamos 1 kilo de langostino, de camarón, a Rusia y hoy es un mercado que está en el 7º lugar. China era un mercado que nosotros no exportábamos absolutamente nada y normalmente estamos exportando actualmente entre 30.000 y 40.000 toneladas de camarón por año al mercado chino. Definitivamente no es comparable con la producción del Vanamei. El Vanamei tiene un nivel de producción excesivamente mucho más grande que el camarón salvaje. La gran diferencia del producto argentino es que dentro de los langostinos, de los camarones salvajes del mundo, pocos tienen el nivel y el volumen
la constancia, la sostenibilidad que tiene el langostino argentino. Obrigada, Pablo. O consumo do gados morua vem caindo nos últimos anos no Brasil, enquanto o consumo do site tem aumentado, não só aqui, mas em países como a República Dominicana. Como vocês estão lidando com esse padrão de consumo atual? Pois é bastante interessante, porque o bacalhau não é só a espécie, como eu comentei antes, mas o consumidor está a perceber também a palavra bacalhau como um processo. E isso inclui 4 espécies também o site. O site é a maior parte não do bacalhau, mas do peixe salgado e seco que se ia para o Brasil. A legislação agora, desde 2019, não permite usar a palavra bacalhau para outras espécies que bacalhau morua. Então, mas isso nos dá um pouco de dor de cabeça na parte de marketing, porque o consumidor está a perceber o site como bacalhau, mas não somos permitidos falar bacalhau. Então, e claro, o Conselho Norueguês da Pesca fazemos muitas pesquisas do consumidor brasileiro, temos um tesouro aí, conhecemos bem o consumidor brasileiro, assim que, pronto, temos gente com doutorados dentro do tema que nos ajuda a fazer o marketing direto. O Brasil é muito importante para nós, porque o site é um peixe que está crescendo, está aumentando de cota, e o bacalhau dobrou de preço 2 vezes durante os últimos... aumentou com 50% nos últimos 3 anos. Então, são preços de luxo agora. E não há nada que fala que isso vai mudar, porque a demanda de morua é muito alta e as cotas, ao mesmo tempo, estão a descer. Vai haver bacalhau, mas os tamanhos grandes que são importantes para o Brasil, vai haver pouco. Aí é onde entra o site. O site está crescendo, o site está a ficar se está a produzir com tamanhos maiores. O site pequeno se vende para as Ilhas Caribes e a República Dominicana, enquanto o site grande se vende aqui para o mercado Brasil. Brasil é o único mercado que leva as 4 espécies que se salga e se seca, que é o zarbo, o lim, o site e o bacalhau. Então, é um mercado muito importante para o salgado seco. Mas só estamos aqui porque é uma tradição muito, muito antiga, que tem quase 200 anos. O primeiro barco, que foi diretamente para o Brasil com peixe salgado e seco, foi em 1842. Então, levou de volta café e açúcar. E isso ficou uma relação que seguia sempre assim. Claro, o nosso mercado maior é Portugal, mas muito desse peixe que vai para Portugal também acaba por ir para o Brasil. Assim que eles também, tudo que tem é de origem noruega. Outras oportunidades, porque vou roubar meio minuto, daquelas pesquisas que fazemos do consumidor. O que é curioso, agora não enviei nenhum slide, mas seria curioso de ver, só para dar um exemplo do que sabemos do consumidor brasileiro. Das pesquisas que fazemos com consumidores que comem, por exemplo, salmão, pelo menos 3 vezes por mês, falam o salmão que eu como vem da Noruega, mas não há. Então, 42% dos consumidores brasileiros
falam que a origem do salmão que eles comem vem da Noruega, mas não é verdade. Então, eu não sei como isso acontece, mas se a acordo de livre comércio, talvez também vai haver salmão norueguês. E talvez vai ser preciso, com esse consumo previsto, que se está a esperar dentro dos próximos 5 anos. Tá. Obrigada. Obrigada, Arandi. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo está bem apertado. Eu vou poder abrir só para uma pergunta da plateia. Aqui. Aqui levantou a mão primeiro. Aqui na frente, por favor. A gente vai levar o microfone aí para você, para todo mundo poder ouvir a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta para Esteban, em espanhol. Esteban, última semana, o salmão chileno ganhou acesso para o mercado chino. Em sua opinião, qual é o potencial em termos de toneladas para a China para o coho fresco e o custo de transporte de avión justifica las exportaciones para China actualmente? Mira, no desconozco el costo de transporte, digamos, no. Pero lo que pasa con China es lo siguiente. En China lo que se vende es Atlántico. Chile tiene una exportación importante a China, si bien cayó, pero hoy día debe estar en torno al 5% de lo que Chile produce va a China, digamos, un mercado que ha estado ahí siempre como un potencial relevante. Lo que ocurre ahora es que además se va a sumar el cojo fresco, porque ya ellos llevaban productos congelados. No solo el cojo fresco, también se abrió a otros productos frescos de Chile. Lo que se está viendo es que es una buena oportunidad, es un mercado grande, pero también China tiene cierta predilección todavía por el salmón atlántico. El cojo es un mercado que hay que desarrollar, al menos el cojo fresco. Y en ese sentido yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo se va a comportar. Es difícil hoy día saber si esto va a ser efectivamente un potencial que se va a poder tomar o vamos a seguir los crecimientos relativamente vegetativos, digamos, que tenemos hoy día con China. Así que todavía es muy reciente. Este acuerdo se firmó recién la semana pasada. Lo que sí, como buena noticia inmediata, es que el hecho de que China haya firmado este protocolo demuestra que todo el trabajo que se hizo para exportar productos frescos de Chile a China tuvo resultados. O sea, China validó todo el sistema de seguridad alimentaria que tiene Chile como para poder garantizar la venta de un producto fresco. Eso es como la primera, si tú quieres, el primer reconocimiento inmediato. ¿Qué va a pasar con el mercado? Todavía es muy reciente para saberlo. Pero es una tremenda oportunidad, ¿no? Encerramos, então, assim, esse nosso painel sobre commodities do pescado. Agradeço muito aos nossos convidados por dividirem a experiência, conhecimento de vocês aqui conosco. Eu peço aplausos para os nossos convidados.